Eu já apresentei todas as funções de configuração do rádio Graupner MZ12 Pro. E agora eu vou apresentar para vocês as funções de telemetria e giro integrado ao receptor. Eu sou Marcelo Vieira e este é o canal Aeromodelismo é Assim. E se você não quer perder nenhum dos nossos vídeos, clique aqui embaixo no botão e inscreva-se já no nosso canal, ativando também o sininho para receber as notificações. Nos siga também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso site aeromodelismoeassim.com. E agora, se você gosta muito do nosso canal e quer nos ajudar a continuar a crescer, acesse o nosso Apoia-se no link que está aqui na descrição e seja um apoiador do nosso canal. Esse rádio nos foi enviado pela Audiotech Hobby. Se você quiser comprá-lo ou quiser conhecer toda a linha Graupner disponível na Audiotech, clique também aqui nos links que estão na descrição, que eu tenho certeza que você vai fechar um bom negócio. Este vídeo é o quarto vídeo da série sobre este rádio. O primeiro vídeo foi um review e uma apresentação geral, os outros dois foram sobre a programação e este quarto será sobre a telemetria e o giro embutido no receptor. Então, se você quiser conhecer todas as funções desse rádio, tudo que eu já falei com ele, clique no card aqui de cima, clique nos links que estão aqui na descrição que você pode assistir todos os vídeos da série. Eu acho que primeiro, antes de eu mostrar para vocês realmente a função de telemetria e giro, é melhor eu explicar o que é. Vamos começar com telemetria. Nada mais é do que o receptor, esta pecinha aqui que fica embarcada dentro do avião, enviando informações para o rádio. Ou seja, você consegue ter alguns dados do seu avião aqui no rádio, como por exemplo, velocidade, como por exemplo, altura. Esses são dois dados que você pode ter utilizando o sistema de telemetria. Estes não vêm embarcados no receptor, eles precisam de alguns sensores externos. Nada muito complexo, nada muito caro, mas precisam. O que o receptor oferece já embarcado nele? Telemetria de temperatura, que você pode saber se o seu receptor sobreaqueceu muito ou se ele está na temperatura ideal. O interessante é que o rádio também possui alarmes. Então, se a temperatura do receptor passar de um certo limite, como por exemplo, caso um servo entre em curto, o rádio te avisa que o receptor está sobreaquecendo, porque ele tem um dispositivo que vai desligar caso ele fique muito quente para preservar a integridade do equipamento. Então a telemetria é isso, ele te manda alguns dados que você tem no receptor para a tela do seu rádio ou para o seu fone de ouvido, para a tela do seu celular, como eu expliquei nos outros vídeos. E o que é o giro? O giro é a abreviação de giroscópio, que também é algo simples, ele corrige algumas tendências do avião. Não são bem tendências, na verdade, podemos dizer que a maior parte do tempo o giro corrige o vento. Então, se você vem voando aqui e o seu avião toma um tapa do vento e joga para cá, o giro nada faz mais do que trazer a asa de volta. Ou seja, o seu avião parece que é maior porque ele sente menos o vento. Basicamente é isso que o giro faz. Se você tiver de dorso, ele não volta. Se você tiver na faca, dependendo da configuração do giro, ele não mantém. Ele simplesmente corrige as tendências do avião. Claro, existem alguns modos de operação do giro que eu vou passar para vocês mais adiante, mas no geral é isso. Levou um tapa do vento, o avião volta para o lugar e faz o seu voo muito mais liso e constante. Agora, sem mais papo, vamos mostrar a tela do rádio e mostrar quais são as configurações. E bem, o primeiro passo antes de ligar o rádio, eu preciso ligar o receptor, porque como ele tem um sistema de telemetria, ele não vai, o rádio não vai parar de apitar caso eu não ligue. Eu liguei, vou colocar ele longe, porque inclusive o fabricante pede para que fique pelo menos 1 metro longe do rádio. Então já temos aqui telemetria de sinal, telemetria de bateria.
Então, essa telinha aqui mostra qual é a força do sinal entre o transmissor e o receptor. Ou seja, caso o avião perca o sinal, este NR fica piscando e esta parte aqui vai apagar. Quer ver? Eu vou trazer o receptor aqui e vou desligar para vocês observarem. Ó, desliguei. Tá vendo? NR piscando e a parte do sinal desligada. Eu vou ligar aqui, colocar longe, senão ele não pega. Ó, liguei, coloquei longe, voltou o sinal e NR parou de piscar. Eu estou usando uma Life 2S, essa é a telemetria de bateria, 6.4 volts. Então vamos entrar na tela da telemetria. Eu uso esse botão do dial direito, eu uso apertando ele para esquerda. Então eu entrei aqui, telemetria. Primeiro, esta tela aqui é mais de configuração. Esta primeira, sim, é de configuração da telemetria. As outras são de configuração do giro. Então primeiro eu vou falar de telemetria, tudo de telemetria, depois eu falo do giro. Então temos aqui a linguagem. O importante é saber que agora nós estamos programando o receptor. Olha aqui, Receiver 2.0, ou seja, a versão de firmware do receptor. Então aqui o tipo de modelo é um avião, nós poderíamos mudar aqui para helicóptero, só helicóptero ou avião, vamos deixar avião porque é o que eu entendo. Alarme de tensão, em quantos volts você quer que a telemetria do receptor te avise que a bateria está baixa. Vamos subir um pouco, porque é 6.4, a bateria, desculpa, é 6.6, né? Eu deixaria, ó, escutem. Isso é sinal de que a bateria passou da tensão marcada aqui. Vou deixar 6.0, porque senão ela vai atrapalhar a gente caso a tensão da minha bateria caia. Aqui é o alarme de temperatura que eu comentei com vocês. O receptor, ele trabalha até 70 graus, então ele é de menos 15 a 70 graus. Então o recomendado seria deixar um pouco menos que 70, eu deixaria 60 para ter um tempo para pousar antes que o receptor realmente apague e você fique sem comando. Eu acho que 60 é uma boa temperatura. Este período aqui do servo, lembrando que é a programação do receptor. Então este período é o período de atualização da posição do receptor para o servo. Se você deixar 20 milissegundos, ele trabalha tanto com servo analógico quanto servo digital. Se eu alterar para 10 milissegundos, eu teria que trabalhar apenas com o servo digital. Se eu colocasse um servo analógico, ele ficaria tremendo, além de provavelmente queimar. Vamos deixar, não tem nenhum servo lá, vamos deixar assim. Essa função SUMD no canal 5 é uma função para você colocar mais de um canal na porta 5. Então alguns componentes de helicóptero ou até mesmo drone, eles possuem essa função que através de um fio, protocolo serial, caso vocês conheçam, né? Algum tipo de protocolo serial, porque serial é um método de transmissão e não o protocolo em si. Então você vem aqui e selecione Yes ou No. Vamos deixar como No. E aqui nós temos algumas outras funções para o canal 5. Então, se eu deixar aqui, ela fica com função de servo, ou seja, eu realmente uso o canal 5. Se eu pôr para cima, é um sensor, ou seja, caso eu use um sensor de telemetria, eu perco o canal 5. E aqui nós temos uma entrada externa de tensão. Olha lá, bateria do receptor apitando novamente. Então vamos lá, no canal 5 aqui, eu posso colocar um sensor externo de tensão, fazendo uma simples conexão com resistor e capacitor, segundo o manual diz, e eu ligo direto na porta 5 ali. Vamos deixar como servo, que seria um canal normal. Então essa é a programação de telemetria que o servo oferece. Eu posso andar para o lado dessa tela, mas aqui já entra em programação do giro, e não é isso que eu vou finalizar com vocês. Nesta parte de sensor, eu tenho alguns outros sensores que poderiam estar conectados ao receptor, mas como vocês podem ver, só tem o sensor interno do receptor. Aqui o módulo geral, Air Module deve ser, Electric, eu não sei que sensor seria esse.
altímetro, módulo de altímetro, modo GPS e o ESC. Para quem não sabe, a Graupner oferece alguns ESCs com vários sensores de telemetria embutidos. É bem legal, você consegue ver praticamente tudo que está acontecendo no seu ESC, principalmente se você gosta de elétrico grande. Aqui é o sensor de frequência ou a telemetria de frequência. Então todas essas barras que vocês estão vendo aí são espectros de frequência e o rádio diz para você quais estão funcionando bem ou não. Então se você voar numa área com muito ruído, provavelmente alguma dessas barras vão subir ou descer. Subir não, né? Porque o máximo é 100% de sinal, então provavelmente vão ficar mais baixa. Se você olhar aqui, esse S é de força, strength, então significa que 100% de força. Lembra que o receptor, o rádio começou a apitar quando eu trouxe o receptor perto? Vocês vão ver o que acontece se eu trouxer o receptor perto. Ó, essa é a antena do receptor. Ó, tudo zerou. Ó, voltou. Então assim, quando o receptor está muito perto do rádio, o sinal fica bastante instável. E isso é normal para todos os rádios, tá? Só que como nos outros você não tem telemetria de frequência, de comunicação entre o receptor e o transmissor, você não sabe que isso acontece. Mas nenhum transmissor e receptor devem trabalhar muito próximos. Aqui é o Voice Trigger, que ele fala para você o que está acontecendo na telemetria do rádio. Então, por exemplo, aqui você seleciona uma chave para você repetir. Então, caso você queira habilitar a repetição, eu coloquei os dois na mesma chave para enquanto eu segurar ele ficar falando todas as informações. Então, aqui é quando você realmente quer que fale, este é quando repete e aqui a cada quanto tempo repete. Então, vou bater a chave para vocês escutarem o que o rádio fala. Timer 1, 3 minutes, 0 seconds. Receiver voltage 6.4 volt. Transmitter voltage 3.8 volt. Timer 1, 3 minutes, 0 seconds. Soltei, ele parou de falar. Então vocês escutaram 3 dados que eu escrevi aí na tela para vocês, realmente a transcrição do inglês. E quais são esses dados? São os que você seleciona aqui. Então temos a telemetria de transmissor, que eu consigo selecionar, ó, tempo de bateria, por exemplo, consigo habilitar e desabilitar. Quando tem esse símbolozinho de chave, significa que está habilitado. Eu seleciono essas do transmissor ou essas, ó, força do sinal, tensão de recepção, tensão de low voltage que está programada no rádio. Tudo isso eu consigo e através dessa tela aqui eu coloco para ele falar. Caso eu utilize fone de ouvido, ele fala no meu fone, se não, utiliza a caixa de som do rádio mesmo. Aqui é se você quer a recepção de informação do receptor, provavelmente relacionado ao log. Então você consegue setar os valores entre on, né? On, de 1 a 10, e você coloca qual seja mais interessante para você. Aqui algumas configurações de alarme. Então você pode habilitar ou desabilitar e colocar as funções que você queira. Lembrando que essas funções são intrínsecas ao receptor. Bem, de telemetria que eu tenho para falar é isso e o resto é sobre o giro. Então vamos lá. Lembra que eu falei que nessa primeira tela aqui, a partir dessa, era relacionado ao giro? Esse giro tem uma coisa muito interessante. Quando você o utiliza, você não pode usar algumas mixagens que são feitas no rádio. Por quê? Porque caso você faça isso, o seu receptor não vai saber que você tem mais de um servo no aileron ou mais de um servo no profundor, por exemplo. Então esse tipo de mixagem você tem que fazer no receptor. Você deixa o seu rádio utilizando apenas um canal para o profundor, por exemplo, e você cria um P-Mix exatamente nesta tela que eu estou mostrando para vocês, que faz a mixagem no receptor. Então esse receptor é inteligente e ele mesmo também faz algumas mixagens. E a questão de mixagem é a mesma coisa. Nós temos aqui, ó, 5 mixers. 2, 3, 4, 5. Então são 5 mixers. Aqui você seleciona o canal mestre, o que comanda, o canal escravo, que é o que responde,
se você quer trim ou offset para algum lado, e travel menos, travel mais, ou seja, até onde vai a mixagem, o quanto de comando o servo escravo responde através de um comando do servo mestre. Então você tem 5 mixagens. Lembrando, ao utilizar o giro, não faça as mixagens no rádio. Use esta tela aqui, que é mixagem livre do receptor. Isso daqui você só programa no rádio. Essas informações são transmitidas todas para o receptor. Primeira tela, tela de mixagem. E aqui sim começa realmente a programação do giro. Nós podemos acionar ou o modo do leme ou o modo do aileron através de chaves independentes ou canais ou o que você quer que seja. Então, por exemplo, aqui eu coloquei no canal 7, que eu programei nessa chave aqui, 0 é o giro desligado e 3 é uma função do giro que eu acho que não vale a pena entrar em detalhe aqui, mas ele tem função headlock, tem função normal, tem função desligada e, se eu não me engano, mais uma ou duas, mas isso está bem descrito no manual. Saiba que 3 é alguma função do giro ligada, algum modo de operação dele, e 0 é o giro desligado. Então aqui no caso eu coloquei para os 3 eixos trabalharem ao mesmo tempo através do canal 7. Depois eu fui lá na programação do rádio, neste outro menu aqui de cima, e coloquei uma chave para comandar o canal 7. Então, para comandar o giro, você precisa gastar, entre aspas, um canal. Aqui embaixo é o ganho do giro, ou seja, caso a asa mova 10 graus para a esquerda, o quanto o giro tem que comandar para a direita. Você tem valores entre off, off e 10. Os valores lá de baixo, caso você queira colocar um ganho variável através de alguma chave e tudo mais, tá vendo? Ó, você pode pôr uma chave e colocar para você controlar o ganho de algum comando, que é o quanto o giro responde através de uma chave. Mas eu acho isso, sinceramente, besteira, nunca vi em outros rádios, então, não sei que seja um uso muito específico, colocar um ganho fixo e ajustar esse ganho em voo já é muito bom. Então temos aqui ganho do aileron, profundor e leme. Opa, eu saí errado. Então se movermos aqui para frente, essa última função aqui, nem o manual fala o que é, tá? Ele só fala para deixar em off. Se nem o manual fala, eu acho que a gente não precisa saber, né? Deve ser alguma coisa muito específica. Aqui nós temos que fazer a calibragem do giro, porque a maioria dos giros você tem posição certa para colocar. Esse giro não. Você coloca na posição que você quiser, ou na posição que você quiser não, desculpa. No eixo que você quiser, cada sensor, o giro deve ficar alinhado com o avião, ou assim, caso o rádio seja o avião, ou assim, mas ele tem que ficar alinhado segundo o manual. Lembre-se sempre disso, na dúvida consulte o manual. Precisa ficar alinhado, porém cada eixo de comando você fala qual é o eixo. Então, essa primeira opção aqui você fala quantos servos tem no aileron. Lembra que quem tem que fazer essa mixagem é o receptor e não o rádio para ele funcionar corretamente? Então vamos deixar aqui com 2 servos no aileron. Aí, se eu quero fazer o setup automático, eu ponho aqui que sim, vocês vão ver que legal é esse setup. Cliquei aqui e yes. Eu venho aqui no aileron, ó, vou puxar até o rádio um pouquinho para baixo para vocês verem. Ó, eu venho aqui no aileron, ó, ele vai colocar. Eu dou o comando para um lado com o aileron, puxei para a direita, voltei até o centro. Eu vou no meu avião e movo ele para a esquerda. Movi para a esquerda. Pronto, ele já calibrou o eixo que é o eixo número 2 no sentido positivo. Se eu vier aqui, desculpa, eu movimentei errado. Vamos aqui no profundor, ó, acessei, vou cabrar o profundor. Cabrei, voltei para o 0. Vou no meu avião e cabro ele, faço o movimento de cabrar. É o eixo 1 no sentido negativo. Saí, faço a mesma coisa no leme.
no leme, vim aqui, dei leme para a esquerda, fui lá e rotacionei o meu avião para a esquerda. É o eixo número 3 no sentido positivo. É importante lembrar que cada canal aí tem que ter um número, não pode ter 2 número 2 ou 2 número 1, aí tá errado. O mais e o menos depende do lado da compensação. Então depois você vai lá no seu avião, movimenta a asa dele para a direita e vê se o giro está dando comando para a esquerda. É sempre ao contrário, tá? Se ele concordar com o movimento, ele vai derrubar o seu avião. Então é aqui onde você diz qual o giro do receptor é o giro de cada comando. Se nós formos para a última página, essa página aqui é bem legal, é praticamente um endpoint, só que um endpoint do giro. Ou seja, até onde o receptor pode comandar o seu servo para corrigir o seu avião. Claro, para que não force o seu comando, né? Caso ele passe muito do comando, por exemplo, do aileron, ele vai dar batente e força mais um pouco, ele pode danificar o seu avião. Então ele precisa saber o limite. No canal 2, aqui, profundor, é que esse rádio às vezes ele muda um pouquinho os canais, eu fico meio perdido. Então se eu vier aqui, ó, canal 2, opa, não, é o aileron, tá vendo? Geralmente nos outros rádios, canal 1 é o aileron, né? Então aqui, aileron, se eu vier e clicar, em STO, ele vai até onde eu der o comando. Ó, movimentei o stick e apertei. Se eu clicar de novo aqui, movimentar o stick para o outro lado, ó, vou movimentar só um pouquinho e apertar, ele pega a quantidade de comando que eu dei. Ou seja, você faz um setup meio que automatizado, só movimentando o stick do rádio até o comando que você quer, e você pode fazer isso com todos os canais. Aqui ele mostra 16, porque esse receptor poderia trabalhar até com 16, mas como o rádio é de 6 proporcionais e 6 on-off, ele só vai até 6, né? Nem adianta você programar os outros, porque não vai ter nem como comandar. Então essa foi a tela de telemetria e giro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham conhecido quais são as inúmeras funções que esse rádio tem. Eu pensei que a parte de configuração realmente tivesse parado no vídeo 2 e no vídeo 3, mas depois que eu continuei a mexer nesse rádio e entrei a fundo na telemetria, eu vi que não. Ainda tinha muita coisa para configurar, tinha várias opções que você pode fazer nesse rádio e deixar ele específico, muito específico, para o seu uso. Já deixo aqui o meu agradecimento à Audiotech Hobby, que nos mandou este rádio aqui e tornou possível toda essa série do vídeo. Será que teremos mais vídeos sobre rádios Graupner? Porque aeromodelismo é assim!